coisa que muitos católicos não sabem e por isso não cumprem é que existem 5 mandamentos da Igreja. É preciso entender que mandamento é algo obrigatório para todos os católicos, diferente de recomendações ou conselhos. Se você já gostou desse tema, curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Cristo deu poderes à sua igreja a fim de estabelecer normas para a salvação da humanidade. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E Cristo ainda diz: em verdade, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Então, a igreja legisla com o poder de Cristo, e quem não a obedece, não obedece a Cristo e, consequentemente, não obedece a Deus Pai. Para a salvação do povo de Deus, a igreja estabeleceu 5 obrigações que todo católico tem de cumprir, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, que diz: os mandamentos da igreja situam-se nessa linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Percebam, que o catecismo diz que isso é o mínimo indispensável para o crescimento na vida espiritual dos fiéis. Isso quer dizer que nós podemos fazer muito mais, né? Exatamente. Podemos e devemos, fazer muito mais, porque esse é apenas o mínimo que a igreja nos obriga. Ela sabe, como mãe, que tem filhos de todos os tipos, e condições. Portanto, ela fixa de forma muito sábia apenas o mínimo necessário, deixando então que cada um, conforme a sua realidade, faça mais, e nós devemos fazer mais. Vamos lembrar rapidamente então aqui quais são os 5 mandamentos da igreja, ok? Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E quinto, pagar dízimos segundo o costume. Mas alguém pode dizer: faz muito tempo que eu fiz a catequese, nem lembro se a minha catequista falou ou não sobre esses mandamentos aí da igreja, e eu não consigo entendê-los, E além do mais, os padres aqui da minha paróquia nunca falam sobre isso, alguém pode dizer. Ok, tudo isso pode acontecer, não deveria. Não deveria. Mas acontece, a gente sabe. Infelizmente, Infelizmente, aqui no Brasil, existem dioceses onde a catequese é mesmo péssima, ruim, péssima. Não se fala sobre os mandamentos da igreja. E, infelizmente, também tem muitos padres que passam a vida inteira e não mencionam, os 5 mandamentos da igreja para os fiéis. Talvez até porque prefiram falar sobre política, luta de classe, Enfim, escreve aqui nos comentários pra gente como é que é aí na sua comunidade, Isso, uma boa, Você conhece, você observa os mandamentos da igreja? Escreve aqui pra gente, vamos conversar sobre isso. Graças ao bom Deus, nós aqui em casa frequentamos uma paróquia que pertence à Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. E aqui é tudo diferente. Vamos dizer assim que aqui é tudo especial. É muito melhor. A catequese aqui é muito boa. Os padres sempre falam sobre os mandamentos. Enfim, aqui não tem comparação. Mas nós, do Apostolado Católico da Família Reimann, queremos ajudar você que não entende muito bem sobre os mandamentos da igreja, porque afinal talvez você não tenha tido uma boa catequese, Mas enfim, o que significa cada um deles? Vamos lá? A igreja possui 5 mandamentos próprios. E aqui nós não estamos falando dos 10 mandamentos da lei de Moisés, veja outra bem. Coisa, Exatamente. A igreja, ela pode estabelecer os seus próprios mandamentos, sem se esquecer dos principais mandamentos estabelecidos por Deus, que são os 10 mandamentos, Isso.
E é importante ressaltar que os mandamentos, eles não são recomendações, orientações, exortações. E que, assim como é pecado desobedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, também é pecado desobedecer algum dos 5 mandamentos da igreja. Exatamente. Então, a igreja que herda de Cristo o poder de ensinar e santificar o povo, acrescentou 5 mandamentos, além dos 10 já conhecidos, com o objetivo de termos o mínimo indispensável para uma vida de oração. É importante conhecermos os mandamentos da igreja, pois eles servem para nós como guia na linha moral e ao mesmo tempo na vida litúrgica. No primeiro mandamento, a igreja ordena os fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e também as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, né? Então, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã, né? E também se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir a santificação desses dias. No segundo mandamento, a igreja assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, a confissão, né? Que continua a obra de conversão e o perdão do batismo. É claro, gente, que é pouco se confessar apenas uma vez por ano. A Eucaristia precisa ser recebida por corações dispostos à reconciliação, vivência e experiência da conversão, autenticada pelo sacramento da confissão. E no terceiro mandamento, a igreja ordena que o fiel católico receba o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da ressurreição. E veja bem, isso compreende todo o período pascal para cumprir esse preceito, né? Uhum. Ele vai da Páscoa até a festa da Ascensão. 50 dias, né? Garante um mínimo na recepção do corpo e sangue de Nosso Senhor. Lógico que é pouco, né? Comungar uma vez por ano, imagina. Mas veja que a igreja sempre nos pede o mínimo. No quarto mandamento, a igreja obriga o fiel a jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja, ou seja, guardar abstinência e jejum nos dias determinados pela Igreja. Você sabe quais são esses dias? Sabe no que consiste o jejum da Igreja? Não é ficar sem comer nada não, hein? Então escreva aqui nos comentários para nós, ok? Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, links para alguns vídeos aqui do canal em que nós já tratamos desse assunto. Aí você tira suas dúvidas, ok? Tá ótimo. No quinto e último mandamento, então, da igreja, ela nos recorda que devemos ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades, né? E também a igreja assegura que cada fiel ajude a prover as necessidades da igreja segundo os legítimos usos e costumes e também as determinações, ou seja, que ele deve ajudar a igreja nas suas necessidades. Aqui não tem nada de 10% não, toma cuidado, 10% é coisa de igrejinha protestante, né? Mas o que nós vimos aqui, até esse momento, foi um resumão de cada um dos 5 mandamentos da igreja. Pois se fôssemos falar com mais detalhes sobre cada um deles, o vídeo ficaria muito longo. Porém, se você quiser e pedir para nós aqui nos comentários, tá? Nós poderíamos gravar mais um vídeo, talvez 2, 3, sobre esse tema, contando aí sim, em detalhes e com exemplos bem minuciosos, cada um dos 5 mandamentos da igreja. O que você acha? Ótimo! Escreva aqui pra gente, viu? Você quer aprender mais sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. Tá? E alguém poderia se perguntar, por que a igreja criou os 5 mandamentos se já existem os 10 mandamentos? Bem, muitas vezes a rigidez do coração do homem o faz acreditar que a lei escrita deve prevalecer sobre o amor. A Santa Igreja considera ainda as virtudes da justiça, da caridade, da temperança, da humanidade e da moderação no momento de fazer a lei agir na comunidade. Não raro, aquele que age pelo amor pode ser alvo de críticas pela própria comunidade que tiver uma visão severa da aplicação das leis, assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua sabedoria instruiu o povo. Não pensem que eu vim para abolir a lei e os profetas.
Não vim abolir, mas lhe dar pleno cumprimento. Precisamos sim cumprir os mandamentos da igreja. Somos obrigados a isso, mas façamos não por obrigação, mas por amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então fica combinado, se você quiser mais um vídeo, ou até mais de um, falando sobre os mandamentos da igreja, em que a gente possa explicar sobre cada um deles com detalhes e exemplos, escreva aqui nos comentários e já dê um like para nós aqui nesse vídeo. Quanto mais comentários e curtidas tiver este vídeo, mais motivados, né, Carol, nós estaremos para gravar outros vídeos sobre este mesmo tema dos mandamentos da igreja. Isso mesmo, Raimundo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família aí nas redes sociais, principalmente nos grupos do WhatsApp, né? Porque isso nos ajuda muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, porque você está perdendo tempo, né? Você deve se inscrever para continuar recebendo os nossos vídeos, porque quem é inscrito recebe uma notificação. Por isso é importante você clicar lá no sininho, na opção Todas as Notificações, ou Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Salve Maria!